Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o Brasil recebeu mais 600 mil doses de vacinas contra a Covid da Pfizer. Ontem, o ex-ministro Nelson Teich foi ouvido na CPI da Covid no Senado. O presidente Jair Bolsonaro foi receber no aeroporto o brasileiro que ficou preso na Rússia. E a gente vai mostrar também que um país europeu quer pagar quem for tomar a vacina contra a Covid. O governo dos Estados Unidos anunciou ontem que apoia a suspensão das patentes de vacinas contra a Covid-19. O presidente Joe Biden afirmou que o objetivo é acelerar a produção e distribuição de imunizantes para o resto do mundo. O apoio da Casa Branca para a quebra de patentes de vacinas é uma mudança bastante significativa de posição do país em relação ao assunto, já que os Estados Unidos se colocavam totalmente contra a proposta, ao lado de Reino Unido, Suíça e nações europeias. De acordo com a representante norte-americana Katherine Tai, o objetivo é garantir o maior número de vacinas seguras e eficientes para mais pessoas no menor período de tempo possível, já que agora as doses para os norte-americanos já estão asseguradas. Os esforços serão ampliados para auxiliar a expansão e distribuição. A posição da representante foi divulgada por meio das redes sociais e ela enfatizou que, se possível, irá participar ativamente das negociações com a Organização Mundial do Comércio, para que a quebra das patentes aconteça o mais rápido possível. Na visão do governo americano, trata-se de uma crise sanitária mundial. E as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid exigem medidas urgentes. Os Estados Unidos consideram que a crise causada pelo coronavírus não vai se encerrar caso somente os países desenvolvidos tenham sua população vacinada em massa. Segundo a Casa Branca, a ideia das farmacêuticas em manter o controle sobre a produção e fabricação das vacinas é visivelmente econômica, já que isso permite controlar o preço e a produção, que pode levar em alguns casos a preços altos e inacessíveis aos países mais pobres. A atual posição da Casa Branca desbanca ideias do antigo governo norte-americano, com argumentos de que as farmacêuticas têm recebido bilhões de dólares em recursos públicos, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, para o desenvolvimento de vacinas cobiçadas. Por isso, devem compartilhar sua tecnologia. Chegou ontem à noite ao Brasil um lote com mais de 620 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. O carregamento vindo dos Estados Unidos desembarcou perto das 9 da noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O lote faz parte do acordo firmado com o governo federal em março, que prevê a entrega de 100 milhões de doses ao país até setembro. Há alguns dias, no dia 29 de abril, o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote da vacina com 1 milhão de doses. Essa vacina da Pfizer foi a primeira a obter o registro definitivo da Anvisa, o que permite a vacinação em massa e comercialização com o setor privado. A CPI da pandemia aprovou a convocação do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e marcou o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República para a próxima terça-feira. Na sessão de ontem, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, prestou depoimento aos senadores e disse que deixou o comando do ministério por falta de alinhamento com o governo federal. Na CPI da pandemia, houve mudança entre os membros. O líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB, passou a integrar a comissão no lugar do suplente Zequinha Marinho, do PSC. Novos requerimentos aprovados na sessão desta quarta-feira pediram a convocação do diretor-presidente do Butantan, Dimas Tadeu Covas, e representantes de farmacêuticas. O requerimento, que tratava da convocação de membros da Secretaria de Saúde do Amazonas, foi o único que deu discussão. Alguns senadores defenderam que a chamada de membros do Estado seria contra o regimento da Casa, mas a convocação foi defendida pelo presidente da CPI. Durante a reunião, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, foi ouvido sobre a gestão à frente da pasta. Teich foi o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro e esteve na liderança do combate à pandemia por um mês, entre abril e maio do ano passado. Segundo ele, o cargo foi deixado por divergências na estratégia de enfrentamento à pandemia defendida pelo governo federal. A saída foi porque eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. Todas as coisas que levavam a esse conceito tiveram peso.
mas especificamente a razão essencial foi que eu precisava de autonomia e precisava de liderança. O ex-ministro elogiou a ação do presidente Jair Bolsonaro de sancionar a lei aprovada pela Câmara e Senado em março do ano passado para proibir a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene utilizados no combate à Covid-19. Além disso, defendeu que o Brasil precisa planejar a compra de imunizantes ainda em teste. Segundo o Taixe, há 26 vacinas em fase 3 e algumas delas podem ser as melhores opções num futuro breve. A gente tem hoje pela Organização Mundial de Saúde, 4 vacinas em fase 4, mas a gente tem que atentar que existem hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje tem em estudo, só em fase 3 tem 26 vacinas. E essas vacinas mais novas, elas já vão sendo preparadas para novas variantes. A gente tem que entender que a mesma incerteza que a gente tinha lá atrás, a gente tem hoje. Então, o fato hoje a gente tem que parar e ver também as vacinas que estão sendo desenvolvidas além das que a gente tem hoje, porque pode ser que essas vacinas possam ser as melhores opções no futuro. Então, isso tudo é muito importante. Aí já entra na parte de estratégia e planejamento, entendeu? Questionado sobre a situação do Amazonas, Taixe indicou que a falta de um programa de informações precisas em tempo real impediu a antecipação dos acontecimentos. Explicou ainda que foram destinados 5,3 bilhões de reais do Ministério da Saúde a estados e municípios e que o recurso serviu para estruturar o atendimento à Covid, mas não há o detalhamento da aplicação do dinheiro. Indagado por Renan Calheiros, Taixe disse que o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, desempenhou o papel dele auxiliando nas demandas relacionadas à logística. Após a saída de Taixe, em maio de 2020, Pazuello assumiu o Ministério da Saúde interinamente por 3 meses e meio, até a nomeação em setembro. Eduardo Pazuello esteve à frente do Ministério da Saúde por quase 1 ano, considerando o período em que esteve no cargo interinamente. Ele foi exonerado em março deste ano, quando deu lugar ao atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Queiroga será o próximo a depor na CPI da pandemia. Ele será ouvido pelos senadores a partir das 10 da manhã desta quinta-feira. Para as 2 horas da tarde, está marcado o depoimento do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. As oitivas do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, serão realizadas na semana que vem. Na terça-feira, ouviremos o Fábio Weingarten e a Pfizer. Na quarta, Fiocruz e Butantan. E na quinta, o ex-ministro Ernesto Araújo e a Sputnik. Então nós já temos para a semana que vem a agenda aqui, já aprovada há pouco pelos senadores que compõem a CPI. Em nota, o governo do Amazonas rebateu o que foi dito na CPI e informou que já trabalha com um sistema de informação e que desde 2019 realiza investimentos históricos na rede de assistência à saúde. O comunicado ainda diz que a gestão ampliou em 330% a quantidade de leitos na rede pública de Manaus e 340% no interior do estado. O presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem a tecnologia 5G, que deverá ser implantada em breve no Brasil. O presidente participou em Brasília da abertura da Semana Nacional das Comunicações. A tecnologia, até 100 vezes mais rápida do que a nossa internet, deverá fazer grande diferença na vida de milhões de pessoas. Desde quem usa celular, é dono de um estabelecimento comercial como uma padaria ou de uma indústria que exige detalhes mais sofisticados e até na telemedicina. Sem contar a melhoria prevista na conectividade entre os meios urbano e rural. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o leilão da nova tecnologia deverá ocorrer em julho. Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a importância dos meios de comunicação. Segundo ele, garantem até maior liberdade para todos. A minha rede social talvez seja aquela que mais interage em todo o mundo. Somos cerceados, com muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na iminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Estamos provando aqui agora, com o nosso ministro Fábio Faria, das Comunicações,
o quanto nós necessitamos de liberdade. Ela não é desassociada do oxigênio que respiramos. Faria, parabéns a você e todos aqueles que ajudaram nesse projeto na internet pelo Brasil todo, bem como no nosso 5G, né? E pensando até no 6G, como veremos daqui a pouco, lá no Congresso Nacional. Robson Nascimento de Oliveira, ex-motorista da família do jogador de futebol Fernando, chegou ontem ao Brasil depois de ficar 2 anos preso na Rússia. Ele foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 7h30 da noite. O ex-motorista foi solto no último fim de semana pelo governo russo, depois de ter sido preso por porte de medicamentos ilegais em 2019, que, segundo ele, transportava para a família de Fernando, que na época jogava no Spartak Moscou. O governo brasileiro entregou no final de outubro do ano passado uma carta em que Jair Bolsonaro pedia ao presidente russo Vladimir Putin perdão a Robson, que já tinha até sido condenado na época. O jogador Fernando negou que tenha sido negligente com relação à situação do ex-funcionário. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar a taxa básica de juros da economia, a Selic. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central subiu os juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual para 3,5% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas do mercado. No comunicado divulgado no fim da tarde desta quarta-feira, o Copom informou que prevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário, com outro ajuste da mesma magnitude em sua próxima reunião dos dias 15 e 16 de junho. A previsão de inflação para este ano passou de 3,34% em janeiro para 5,04%, segundo a mais recente pesquisa semanal Focus, um relatório do Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que prorrogava para o dia 31 de julho o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda desse ano. Então a declaração precisa ser entregue até o dia 31 desse mês. O presidente atendeu ao apelo do Ministério da Economia, que alegou que haveria um desequilíbrio na entrada de dinheiro no caixa do governo, prejudicando programas emergenciais para preservar empregos e até poderia prejudicar o pagamento do auxílio emergencial. Hoje o dia amanheceu com bastante neblina em São Paulo, mas vai esquentar e a temperatura na capital paulista pode chegar a 29 graus hoje. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. As instabilidades se intensificam em mais áreas do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A chuva vai ser frequente por todo o estado de Santa Catarina. Na capital Porto Alegre, no extremo sul do Paraná, as pancadas se intensificam entre a tarde e a noite. Há alerta para chuva forte em toda a faixa entre o leste do Amapá e o oeste do Rio Grande do Norte. Em Salvador, Alagoas e Recife, o dia será marcado por sol, com chuva rápida e passageira entre a tarde e a noite. O tempo segue instável no norte do país. No Acre e em Rondônia, há alerta para chuva forte, também nesta quinta-feira. O sol vai aparecer e as pancadas se concentram entre a tarde e a noite no norte do Tocantins e norte do Mato Grosso. Algumas áreas do oeste baiano podem receber chuva muito isolada entre a tarde e a noite nesta quinta, mas o dia será de sol. Nas demais áreas do Brasil, vai seguir atuando o tempo frio e seco. A temperatura diminui no centro-oeste e a variação de nuvens aumenta em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Por todo o estado de Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, a quinta-feira será marcada por sol e tempo firme. A temperatura não sobe muito em Porto Alegre. A mínima prevista para esta quinta-feira é de apenas 12 graus. Faz 16 graus em São Paulo e 23 no Maranhão. A máxima prevista para Campo Grande é de apenas 25 graus. Faz 26 graus no Distrito Federal e 29 em Salvador. Depois do intervalo, a gente mostra que o Brasil segue registrando tendência de queda nas mortes pela Covid. E a Sérvia pretende pagar para o cidadão que tomar vacina contra a Covid, contra a doença. A gente volta já com essas informações. Hoje
Hoje a Caixa Econômica libera para saques e transferências a primeira parcela do auxílio emergencial para nascidos no mês de maio que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da segunda parcela para esse grupo estará disponível a partir do dia 28 de maio. O Brasil completou 50 dias com média de mais de 2.000 mortes diárias por Covid-19. O total de vítimas, segundo o Ministério da Saúde, passa de 414 mil. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 2.811 mortes por Covid-19 e o total chegou a 414.399 vítimas da doença. Também foram contabilizados em um dia 73.295 novos casos de coronavírus. Desde o início da pandemia, 14.930.000 diagnósticos já foram confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou mais um pouco e está em 2.316 óbitos diários, seguindo uma tendência de queda. Mas já são 50 dias em que essa média fica acima de 2.000 mortes. A curva de novos casos ficou em 58.413 confirmações, indicando estabilidade. No mapa da evolução da doença pelo país, podemos ver agora que 3 estados registram alta nas mortes: Ceará, Paraná e Pernambuco. Em estabilidade estão 9 estados: Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 15 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rondônia e Roraima. O país já aplicou mais de 50.576.000 doses de vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 33.490.000 brasileiros foram imunizados com a primeira dose da vacina, o que equivale a 15,82% da população. E mais de 17.085.000 pessoas receberam a segunda dose, que, é bom lembrar, garante a imunidade contra o coronavírus. Na corrida pela imunização, os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. O balanço da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, aponta que o mundo todo já tem 155.250.000 casos confirmados de Covid. 3.243.000 pessoas morreram. A Índia registrou mais uma vez um recorde de mortes pelo coronavírus no período de 24 horas. Foram 3.780 óbitos e mais 382 mil novos casos. Com isso, o país chega ao 14º dia seguido com mais de 300 mil casos registrados por dia. E exatamente por isso, o governo da Índia anunciou um pacote de mais de 6 bilhões de dólares, ou o equivalente a 30 bilhões de reais, para enfrentar a crise de saúde no país. Ontem, familiares se despediram das 3 crianças que morreram ontem no ataque em uma creche, anteontem em uma creche em Santa Catarina. O ataque foi feito por um jovem de 18 anos. Os moradores de Saudades se uniram no funeral em um episódio que marca uma triste página na história da cidade. Durante o ataque, o criminoso também matou 2 funcionárias do jardim de infância e tentou suicídio, antes de ser levado a um hospital em estado crítico. Isso ficará marcado para a história da nossa cidade. E como que os pais vão poder superar, não faço nem ideia. Eu espero que jamais isso aconteça novamente. De acordo com a Polícia Militar Catarinense, o jovem foi contido por populares até a chegada dos primeiros policiais e bombeiros. As primeiras informações não indicaram nenhum vínculo do rapaz com a creche, onde estudam crianças de 6 meses a 2 anos de idade. A Polícia Civil segue investigando a motivação do ataque e vai ouvir mais testemunhas para reunir provas. O autor do ataque segue internado e está sedado. O jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por 5 homicídios triplamente qualificados, que são motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e a utilização de meio cruel, além de uma tentativa de homicídio contra a criança que foi ferida e está internada na UTI depois de passar por uma cirurgia.
Grandes supermercados e produtores de alimentos britânicos europeus ameaçaram boicotar produtos brasileiros por causa de um projeto de lei que supostamente aumentaria o desmatamento da floresta amazônica. Em uma carta aberta aos congressistas em Brasília, as empresas afirmam que consideram extremamente preocupante a apresentação do projeto de lei 510/21, chamado por críticos à lei de PL da grilagem. Os 38 signatários da carta afirmam que o projeto apresenta ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes. Entre os grupos de empresas estão grandes redes de supermercados britânicos como Tesco, J. Sainsbury e Marks & Spencer, além de empresas de produção de alimentos como a National Pig Association, entre outros. O projeto de lei prevê a regularização fundiária das ocupações de áreas de domínio da União e estabelece como marco temporal de ocupação a data de 25 de maio de 2012, quando foi editado o Código Florestal. Os signatários da carta consideram que as proteções existentes na legislação brasileira são fundamentais para garantir que as empresas cumpram com os compromissos ambientais. Caso o projeto seja implementado, as empresas afirmam que não vão ter outro remédio a não ser reconsiderar o apoio e uso da cadeia de abastecimento de produtos agrícolas brasileiros. No futebol, na Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea venceu o Real Madrid por 2-0 e vai fazer uma final inglesa contra o Manchester City. Chelsea e Madrid tinham empatado no jogo de ida nas semifinais e na partida de ontem, quem abriu o placar pela equipe de Londres foi o alemão Timo Werner, ainda no primeiro tempo. No fim do jogo, Mason Mount ampliou. O maior campeão do torneio, o Real Madrid, não conseguiu reagir. O curioso é que o técnico do Chelsea, o Thomas Tuchel, vai para a segunda final de Champions seguida. No ano passado, ele levou o Paris Saint-Germain até a decisão do torneio, mas o time foi derrotado pelo Bayern e meses depois ele foi demitido pelo PSG. Esse ano a equipe francesa caiu na semifinal. O Chelsea venceu a Liga dos Campeões em 2012. O Manchester City nunca venceu o torneio. A final vai ser em Istambul, na Turquia, no dia 29 de maio. Pela Copa Libertadores da América, jogando em Porto Alegre, o Internacional goleou o Olímpia do Paraguai por 6-1. Esse resultado faz o Colorado se isolar na liderança do grupo com 6 pontos. O São Paulo foi até a Argentina e empatou em 0-0 com o Racing. Foi o primeiro empate do time comandado por Crespo na competição continental depois de 2 vitórias. Com o resultado, o tricolor paulista chegou a 7 pontos e é o líder do grupo, enquanto o Racing é o segundo colocado com 5. Você já pensou em ser pago para ser vacinado contra a Covid? Isso pode se tornar realidade na Sérvia. O presidente do país europeu anunciou que o governo pretende pagar a cada cidadão que tomar a vacina contra a Covid-19 até o fim de maio. A Sérvia comprou milhões de doses, tanto de empresas ocidentais como da China e da Rússia. E por um momento se transformou em um centro regional de vacinas ao oferecer aos estrangeiros a possibilidade de imunização. Mas depois de vacinar por completo 1.300.000 de seus 7 milhões de habitantes, a campanha enfrenta uma desaceleração. O valor que será pago a cada pessoa equivale a cerca de $30 ou mais de R$150. A expectativa é que 3 milhões de pessoas estejam vacinadas até o fim do mês. O presidente explicou que o país deseja recompensar as pessoas que demonstrarem responsabilidade. Também anunciou que os funcionários públicos que não estão vacinados não terão direito a férias remuneradas em caso de infecção. A Sérvia pretende estimular o plano com a possibilidade de vacinação em centros comerciais e a entrega de vales. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações às 10 da manhã com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!